Muito bem, então na videoaula de hoje a gente vai falar um pouco sobre Active Directory, GPO, um pouquinho de GPO e ingressar as máquinas domínio. Eu tenho a máquina Windows Server 2003 R2 aqui e eu vou ingressar o Windows 7 e o Windows XP com Service Pack 2 nessa máquina virtual com Windows Server 2003 R2. A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, é configurar o DHCP para que ele possa liberar o endereço de IP do DNS local e o DNS do servidor aqui local, né? Então notem que aqui as concessões estão ativas para esses endereços de IP, principalmente a máquina que a gente vai ingressar no domínio. E essas máquinas já vão com a seguinte configuração pelo DHCP. O servidor DNS é um 192.168.1.254, que é da máquina local. O servidor WINS é o da máquina local e o roteador, que é o 92.168.1.1. Após configurar isso aqui no DHCP, a gente vai no Windows XP, iniciar todos os programas, acessórios, prompt comando e vamos digitar ipconfig /release para ele perder o IP. E vamos digitar ipconfig /renew. E no momento em que ele disser que está conectado, vamos colocar ipconfig /all para confirmar se o endereço de DNS e de servidor instalado do servidor Windows Server. Então, o servidor WINS está aqui, servidor DHCP, DNS 192.168.1.254 e está tudo ok. Para fazer o ingresso das máquinas domínio, a gente pode iniciar, meu computador, clicar com o botão direito, propriedades. Nas propriedades do sistema, na guia nome do computador. Para renomear este computador e ingressar em domínio, clique em alterar e vamos digitar o seguinte domínio, que é o do servidor lá, é o domínio REC. É rec.local, mas só que o nome NetBIOS é REC. Clique em OK. Agora digite a senha, o login e a senha do administrador do servidor. E clique em OK. Enquanto essa máquina ingressa no domínio, eu vou fazer a mesma coisa que no Windows 7. Para isso, aqui no Windows 7 tem uma pequena diferença que você vai iniciar, painel de controle, sistema e segurança, sistema. Aqui em sistema você vai clicar aqui em alterar configurações. Clicando em alterar configurações, você vai clicar aqui para renomear este computador ou alterar seu domínio ou grupo de trabalho, clique em alterar. Em vez de ser membro de um grupo de trabalho REC, você vai ingressar ele em um domínio, que se chama REC por ser o nome NetBIOS da máquina, e vai clicar em OK. Ele vai pedir o nome de usuário e senha, que é a senha do administrador lá do servidor, Windows Server 2003, e vai clicar em OK. Aqui minha máquina XP já ingressou no domínio, então bem-vindo ao domínio REC. Você deve reiniciar esse computador para que as alterações entrem em vigor. Então o novo domínio é rec.local e o nome completo do computador fica wandersonvg.rec.local, que o nome da máquina é wandersonvg, então ele vai ficar assim. Agora, você deve reiniciar o computador para que a alteração entre em efeito. E você deseja reiniciar? Sim. Ele vai reiniciar essa máquina. Então, aqui a minha máquina Windows 7 já ingressou no domínio REC. Vou clicar em OK. Reinicie o computador para aplicar as alterações. Clique em OK. Nessa tela você vai perceber que ele está em Wanderson... no caso aqui o nome da máquina, .rec.local e o domínio é rec.local. Eu vou fechar aqui para reiniciar, né? Fecha todas as janelas e clique em reiniciar agora.
E vamos aguardar a reinicialização da máquina. Quando a máquina reiniciar, ela já vai estar no domínio do servidor Windows Server 2003. Então, muito bem, agora que a máquina reiniciou, notem que eu vou, quando a máquina ingressa no domínio, tem que apertar Ctrl Alt Delete e aqui fazer logon em Wanderson VG, este computador. Na verdade, não. A gente vai fazer o logon em... quando ele atualizar essa lista de domínio, ele vai procurar pelo servidor Windows Server 2003. Então, fazer logon em Wanderson VG, esse computador, a gente não vai fazer o logon neste computador, a gente vai fazer o logon no domínio, que o domínio é REC. Se você tiver algum firewall no Windows Server 2003 ou alguma coisa, experimente desabilitá-lo para fazer o ingresso das máquinas do domínio. Então, enquanto ele aguarda aqui para fazer a lista do domínio, aqui no meu meu Windows 7 ele já fez aqui logon, né? Vou trocar o usuário, vou clicar aqui em outro. Então agora eu vou logar como administrador aqui nesse servidor. No caso aqui eu vou ter que logar, eu vou ter que digitar a seguinte informação: rec /administrador e digitar a senha do administrador do servidor e clicar em OK aqui. Ele vai carregar uma nova, um novo perfil do usuário, né? Então, aqui está a máquina Windows 7 ingressada no domínio. Agora eu vou aqui no meu servidor aqui, Windows Server 2003, e vamos ver, vamos abrir o Active Directory, indo iniciar, ferramentas administrativas, usuários e computadores do Active Directory, e vamos ver aqui em Computers, quantos computadores ingressaram no meu domínio do Windows Server. Eu tenho aqui o Wanderson W7, que é o computador Windows 7, e o Wanderson VG, que é o computador Windows XP, que está ingressando agora no domínio. Em Do My Controllers eu ainda tenho somente um computador, né? E aqui, daí no caso eu posso desativar essa conta, né? Eu posso excluir, posso fazer, no caso aqui no meu domínio, o que eu achar melhor, né? E já está registrado aqui no meu servidor Windows 7, Windows Server, aqui as duas máquinas, né? O Windows XP e o Windows 7. Aqui o Windows 7 já ingressou no domínio. Então notem que quando eu abrir aqui o computador, no disco local C, usuários, eu tenho aqui administrador e administrador.rec, que é a nova configuração do usuário do meu domínio. Então todas essas pastas que estão aqui, elas estão no domínio Windows 7, do Windows Server, né? Que está aqui no meu server 2003. Enquanto enquanto a máquina XP ainda fica ingressando no domínio, eu vou aqui e vou mandar um ping para o meu servidor para confirmar o meu endereço de IP, por exemplo, ipconfig /all, para ver qual é o meu endereço de IP lá no servidor. Então, o DNS primário é rec.local, o domínio é rec.local, eu tenho DHCP habilitado sim, o endereço de IPv4 da máquina local é 192.168.1.11, que é o preferencial, eu tenho o servidor DHCP em 92.68.1.254, eu tenho, no caso aqui eu tenho IPv6 habilitado, né? E
aqui está a minha máquina ingressando ainda no domínio. Mas enfim, aí no caso aqui eu tenho todas essas configurações. E aqui no Windows Server 2003, eu vou abrir o Active Directory novamente. Aqui em usuários e computadores do Active Directory. E vou criar uma nova conta de uma nova unidade organizacional aqui em REC. Eu vou clicar aqui, criar uma nova unidade organizacional. Vou dar um nome de REC e vou clicar em OK. Nesse novo container, eu vou criar um novo usuário. O novo usuário vai chamar VG. As iniciais VG. E o nome de logon vai ser VG mesmo. Então vou clicar em avançar, vou colocar uma senha para esse usuário. E vou confirmar essa senha. Vou clicar em avançar e concluir. Então, aqui nesse usuário, vou clicar com o botão direito, propriedades. Aqui eu tenho a guia endereço, conta, horário de logon. Eu posso determinar um horário para que esse usuário faça ou não logon no domínio. E no caso aqui eu tenho as sessões, né, GPO e tal. E aqui na guia conta, eu vou até fazer uma brincadeira interessante, que eu vou fazer essa conta, agora é 9h46, então até as 10 horas, por exemplo. Vou pegar esse horário todo aqui. Digamos que eu não queira que no caso, essa pessoa faça logon nesse horário aqui, até, no caso, vou colocar aqui, meio-dia. Clicar em OK. Então, agora eu vou fazer logoff aqui do meu Windows 7. Vou aqui fazer logoff. E quando eu tentar logar com esse usuário chamado VG, vou pressionar Ctrl Delete e vou tentar fazer logon com o usuário no domínio rec/vg. E vou digitar a senha dele. Observe o que vai acontecer. Sua conta tem restrições de tempo que impede de fazer logon no momento. Tente novamente mais tarde. Então, se eu vim aqui no mesmo usuário, clicar em conta, horário de logon, agora eu não vou mais negar o logon nesse horário. Eu vou permitir o logon desse usuário. Vou clicar aqui em logon permitido, clicar em OK, aplicar em OK. E agora note o que vai acontecer com esse usuário. Ele faz logon normalmente. Então você pode colocar aqui nesse usuário, por exemplo, aqui em propriedades, vindo na guia conta horário de logon, eu posso determinar que horas que esse usuário vai fazer logon no meu domínio. E fazer logon eu posso digitar o nome do computador, ou então adicionar um computador na minha lista. Eu vou pegar minha lista de computadores aqui. Então, Wanderson VG, eu vou adicionar esse computador aqui na minha lista. Por exemplo, eu tenho 10 máquinas na minha rede. Eu vou querer que esse usuário só vai fazer logon nesse computador que eu adicionar aqui. Então, vou aplicar OK. Para esse usuário aqui, VG aqui, e vou fazer logoff aqui na minha máquina do Windows 7. Fazer logoff aqui, então notem que Wanderson VG é do meu Windows XP aqui. Vou logar aqui como administrador pela primeira vez domínio. Então notem que quando eu logo pela primeira vez, ele carrega uma nova configuração de perfil nessa máquina. Então agora eu vou fazer aqui, eu vou trocar o usuário. Sim, notem que o usuário rec/vg que está no meu domínio, ele não pode fazer logon nessa máquina. Sua conta não permite que você use essa estação de trabalho. Tente fazer logon em outra estação de trabalho. OK.
Então agora eu vou fazer logoff desse usuário aqui, vou esperar ele carregar toda a configuração de perfil. Eu vou fazer logoff aqui desse usuário do administrador e vou fazer logon com o meu usuário aqui, o usuário VG, que pode fazer logon nessa máquina aqui, que é a única máquina que ele pode fazer logon. Então eu vou digitar aqui VG no meu domínio REC. Então notem que ele pode fazer logon normalmente. Ele vai carregar uma nova configuração de perfil agora. E aqui no meu Active Directory posso determinar todas essas funções e no caso eu posso determinar em qual máquina esse usuário vai ficar e que horas que esse usuário vai poder fazer logon. Não só o horário que ele vai fazer logon, mas também, por exemplo, se ele for conectar numa máquina fora da rede, por exemplo, ele vai fazer logon como usuário, digamos que, enfim, ele pode fazer logon numa máquina, que no caso área de trabalho remota, no meu servidor. Ele pode fazer, no entanto, que no caso pode se colocar uma restrição de hora, data e hora, para que esse usuário faça logon ou não nesse domínio no horário pré-determinado. Vou fechar aqui o Active Directory e eu vou fazer logoff desse usuário. E vou aqui no Active Directory novamente. Eu posso até fazer, enfim, várias coisas aqui nesse usuário. Por exemplo, clicar com o botão direito, propriedades. Tem a guia... vou procurar a guia aqui. Por exemplo, ele está negando o acesso de descagem, né? Temos aqui a sessão, finalizar uma sessão desconectada, enfim, né? Aí no caso aqui eu tenho a conta. É o vencimento da conta. O ideal é que o Windows nunca vença uma conta, mas por exemplo, digamos que você tenha uma empresa e esse usuário saiu de férias ou vai ser dispensado daqui a um mês, aí você pode determinar esse usuário para que ele não faça mais logon nesse domínio, nessa data e nessa hora que for determinado aqui. Então é isso, aí você faz todas essas configurações e ingressa as máquinas do domínio. Então agora, notem que também eu vou fazer o seguinte, agora nesse usuário, eu venho aqui na guia conta e o usuário deve alterar a senha no próximo logon. Eu vou colocar essa opção aqui, vou aplicar e OK. Então notem que vai acontecer quando eu fizer logon nesse usuário, nessa máquina Windows 7 aqui. Então vou logar com esse usuário. A senha do usuário deve ser alterada antes de se fazer logon pela primeira vez. Vou clicar em OK. Uma nova senha, digamos que eu vou colocar aqui uma nova senha, né, para esse usuário. E vou fazer logon. Notem que ele também tem restrição para fazer logon no computador, que foi determinado lá pela GPO, né? Aqui pelo Active Directory. Então vou fazer logon aqui nessa máquina XP. E notem que ele fez logon normalmente. Geralmente você vai precisar atualizar, no caso vai precisar atualizar essas configurações aqui, digitando GP Update, né? Para fazer a configuração nova aqui. Vou clicar aqui em propriedades, vim na guia conta, o usuário deve alterar a senha no próximo logon e vou digitar a senha aqui dele. É necessário que você altere a senha no primeiro logon. Vou clicar em OK e vou digitar uma nova senha para esse usuário aqui. E vou apertar em OK. Sua senha foi alterada. Vou clicar OK. Ele vai carregar novamente a configuração do usuário aqui nesse servidor. É isso. Para desativar a conta, aí no caso você vai fazer logoff desse usuário e vai dar um direito desativar conta.
Então, o objeto VG foi desativado. Agora eu vou tentar fazer logon nesse usuário aqui VG. Nota que ele ainda não entrou na diretiva de grupo, né? No caso, ele não atualizou isso aqui. Ele sempre vai atualizar automaticamente a fazer logoff ou logon, né? Ou então na hora que você liga e desliga a máquina. Então, sua conta foi desativada, contate o administrador do sistema. Agora eu vou dar um direito ativar conta e o objeto já foi ativado novamente. Notem que ele carrega novamente a configuração do usuário e faz logon normalmente no domínio. O ideal é você, quando for criar uma nova conta de usuário ou então um grupo de usuários, fazer esse grupo de usuários dentro de uma unidade organizacional, para que essa unidade organizacional ela fique dentro, no caso o usuário fique dentro dessa unidade organizacional. Aqui no Users você tem todos esses usuários e esses grupos locais aqui. O ideal é você não criar nenhuma conta aqui dentro, porque aqui dentro é todas as contas do computador local. Aqui eu tenho administrador, eu tenho user, que é a conta do usuário do IIS, enfim. Então, o ideal é você nunca criar um usuário aqui dentro. Você cria uma nova unidade organizacional e coloca os usuários aqui dentro. E é isso. Aí no caso aqui eu vou permitir então que vou lá no Active Directory, aqui em ferramentas administrativas, procurar aqui pelos usuários e computadores do Active Directory, que eu não estava encontrando mais. Eu vou dar um direito propriedade. Então naquela máquina eu só podia fazer logon nessa máquina aqui. Então eu vou logar em todos os computadores a partir de agora. Vou clicar em aplicar e OK. E agora eu vou fazer logon aqui nessa máquina aqui. Notem que a senha já foi alterada, né? Eu vou apertar em OK. Bem-vindo então à máquina ali. E é isso. Para você sair do ingresso do domínio, você vai fazer logoff. Aí agora é para sair do domínio, faz logoff e entra como administrador desse domínio. Aperta Ctrl Alt Delete. Eu vou trocar o usuário aqui no caso do Windows 7 e vou digitar rec/administrador. Vou digitar a senha do administrador lá do servidor. Agora no caso para você sair do domínio, né? Aí no caso aqui eu vou digitar a mesma. Eu vou fazer logon nesse domínio agora. E no caso aqui do Windows 7 eu vou iniciar o painel de controle. Sistema e segurança em sistema. Alterar configurações. Aqui, clicando no botão alterar, eu posso permanecer nesse domínio rec.local ou voltar ao meu grupo de trabalho, que é rec. Eu vou voltar ao grupo de trabalho. Ele me informa que eu vou precisar saber a senha do administrador do computador. Eu vou fazer a mesma coisa aqui no meu Windows XP, clicando com o botão direito no meu computador propriedades. Em nome do computador eu clico em alterar e volto ao grupo de trabalho REC e clico em OK. Aqui ele vai pedir a senha do administrador. E vou clicar em OK. Então, agora ele voltou ao grupo de trabalho REC e eu vou precisar reiniciar essa máquina para sair do domínio. Vou clicar aqui em reiniciar agora. Então, agora ele também voltou ao grupo de trabalho REC e eu vou reiniciar esse computador agora.
Então, agora que a máquina já fez logoff e reiniciou, agora notem que eu não faço mais logon no domínio. Eu já faço logon local. Aqui o meu Windows XP também está carregando, então notem que aqui, quando eu for aqui no meu Active Directory, aqui usuários e computadores do Active Directory, notem que aqui em Computers eu já não tenho mais Wanderson VG e nem Wanderson-W7 aqui. Notem que ele está com um xizinho vermelho e significa que a conta dele aqui foi desativada. Então isso significa que ele não vai fazer logon no domínio local, e sim no computador local, né? Em cada uma das máquinas local. Mesmo assim, ele ainda tem a opção aqui, né? E agora já não tem mais a opção de fazer logon no domínio, e sim no computador local, que a máquina foi retirada do domínio, aqui do meu domínio do Windows Server 2003. Se você tiver Firewall nesse sistema Windows Server 2003, é necessário que você desligue e desabilite o Firewall. Se você tiver Firewall, o ideal é você procurar em tutoriais na internet para abrir todas as portas, tanto do servidor DNS quanto do Active Directory, para liberar esse serviço pelo Firewall. E também na máquina Windows 7 você vai, as configurações são praticamente as mesmas do Windows XP, porém com algumas coisinhas a mais que foi explicado nessa videoaula. Para você ingressar as máquinas do domínio, é necessário que o servidor DHCP esteja configurado para levar a informação que o DNS é 192.68.1.254, que no caso aqui é da máquina Windows Server 2003, e automaticamente, quando você fizer isso, o DHCP já leva a informação que a máquina está ingressando no domínio. Então, aí no caso, para fazer o ingresso das máquinas para esse sistema, você faz isso. E próxima videoaula vai ser sobre backup ASR no servidor Windows Server 2003. Até a próxima.